Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal que a gente fala sobre filosofia e temas da atualidade. E hoje um vídeo mais que especial aí, o formato aqui, igual a alguns outros canais, um formato bem cru, porque a minha intenção aqui é trazer informação para você de forma direta e sem rodeio nenhum, tá? A pergunta que eu vou trazer hoje é se a inteligência artificial está nos superando, né? Quais que são os limites desta ferramenta, até para a gente que usa para o nosso cotidiano, seja aí para poder promover os produtos e demais, né? E uma das coisas mais interessantes que a gente pode saber acerca do tema é que ela está avançando muito rápido, né? Antes a gente tinha dois sites de referências e agora parece que a gente tem uma nova guerra fria, né? A inteligência artificial agora não está no poder só dessas high-techs americanas, mas a China também está produzindo aí grandes empresas para poder atender demandas, para poder gerar algoritmos e mais complexos, fazer análises mais complexas também, tá? Antes de eu falar do ponto filosófico, né, qual que é o rumo, até onde que vai e como que isso vai impactar a gente daqui a alguns anos, eu quero fazer um convite para vocês, tá? Se vocês quiserem entender mais um pouco sobre o assunto, mais a fundo também, eu vou deixar um link na descrição aqui e nos comentários, que normalmente eu disponibilizo aí para quem está fora do ambiente acadêmico, a oportunidade de ler e ter acesso a obras filosóficas para você poder ter um repertório maior, né? Se você quer debater sobre certos assuntos com uma maior propriedade e com argumentos mais sólidos, eu convido você a fazer a minha oficina, que eu vou deixar o card aqui do lado, e aqui também vai ter o link para você poder fazer a sua inscrição, que vai até o dia 10 de setembro agora, tá? Vão ter vagas limitadíssimas para essa oficina, onde a gente vai analisar e ler juntos o livro do Byung-Chul Han, chama No Enxame, Perspectivas do Digital. Né? Lá a gente vai poder passar por todo o livro e poder ter ótimas discussões mais aprofundadas que o YouTube ele não permite, né? O YouTube ele gosta de coisas mais rápidas. Tá, mas você que veio até aqui e quer entender quais são as preocupações, o que esperar aí do futuro da inteligência artificial. Bom, a promessa, como toda ferramenta, ou como filosoficamente a gente gosta de chamar de técnica, quem deu esse primeiro termo, que as coisas são técnicas, é o Heidegger, né? O filósofo alemão Martin Heidegger, ele diz, o ser humano, ele se atribui, ele se apropria e da natureza, né, a physis, tudo que está em nossa volta, e por meio da técnica, ela serve a gente. Exemplo, uma xícara, né? Uma xícara, uma caneca, enfim, ela serve para a gente. A matéria dela é só vidro. Vidro por vidro, ele não serve de nada. Ele não tem nenhuma funcionalidade. Até que esse vidro, por meio da técnica, se torna uma janela. Né? Até que esse vidro ele se torna uma caneca de vidro que serve para você poder colocar líquido, e então você bebe o líquido. Né? Então, o princípio da técnica por Heidegger é esse: a gente modifica a natureza, por exemplo, um rio. Né? Ele tem um grande exemplo aí no seu livro Introdução à Metafísica sobre o rio Reno. Né? Então, o rio, ele tem os peixes e todos os animais que vivem nele, a gente pode ir lá e beber água nele, só que além de servir para poder matar a sede ou ser o habitat natural de animais marinhos, o rio também ele serve como energia, né? As hidrelétricas usam o rio, a força da água, para poder fazer energia. E a técnica funciona a partir disso, tá? Mas quais que são um dos princípios da técnica? A técnica, ela depende de uma responsabilidade, né? Um fazer, um agir, uma disposição humana, né? E um cuidado humano. Então, tudo que é técnica que serve a gente, para poder servir como aquela técnica, depende de um cuidado humano.
né? Nós somos os senhores de tais técnicas. Exemplo é essa caneca, né? De novo, usando um exemplo para ficar bem fácil para vocês aí. À medida que eu lavo ela, deixo ela bem limpa, eu consigo colocar líquido e beber. No momento que ela não tem mais os meus cuidados, ou eu não uso ela da forma devida, ou eu coloco líquidos que podem ofuscar a integridade física dessa caneca de vidro, ela não me serve mais para eu poder ingerir, porque aí vai estar contaminando a mim mesmo. Né? E qual que é a reflexão e o paralelo que a gente pode fazer com a inteligência artificial? A inteligência, assim como toda outra técnica, ela veio com esse propósito de servir a gente, né? Aquele pequeno empreendedor que não tem como pagar um artista, um designer, para poder fazer o banner da sua loja, a fachada da sua loja, ele utiliza da técnica, da inteligência que gera uma foto à medida com as cores, o formato que o dono da loja quer, né? Esse é um princípio básico. Mas quando que ela foge do nosso controle? Porque os princípios é uma técnica que a gente precisa ter o cuidado, ela está sob os nossos cuidados. Mas e quando isso foge da gente? Quando a gente deixa de comandar a técnica e a técnica começa a comandar a gente, aí que surge um problema. Baseado nisso, a inteligência artificial, pela minha análise que eu posso fazer aqui com vocês, é que ela foge do controle quando ela deixa de servir para coisas, né, que são coisas práticas que podem te auxiliar e elas viram donas de você mesmo. Exemplo, você quer dar parabéns para o seu amigo de infância, aquele amigo que você conhece a vida inteira. A pessoa espera um texto um pouco mais pessoal, que tem memória. A técnica, ela não tem memória. A caneca, ela não tem memória, né? E no sentido de ter uma história ali por trás, ou dar aquele tato que só o ser humano. A técnica, ela não tem emoções. O rio, ele não transborda emoções, ele só transborda água, né? Coisa que a gente pode colocar num laboratório químico aí e saber do que é feita a água, do que é feito o rio e tudo mais. Então, as emoções, a consciência, ela não é tão palpável igual as técnicas. Então, o problema da inteligência artificial, ao meu ponto de vista, né, eu quero saber a opinião de todos vocês aqui também, é esse. Quando você começa a usar ela para poder exprimir emoções que somente um ser humano poderia exprimir. Exemplo, muitas pessoas estão usando a técnica da inteligência para poder escrever artigos, para mandar cartas e de parabéns. Então, isso esvazia aquele elemento intrínseco que só o ser humano tem, aquele elemento pessoal que só o ser humano tem. Aí você fala, nossa, Rez, mas uma carta feita pela inteligência é tão melhor, eu não sei escrever tão bem assim, mas nas imperfeições do ser humano que mora o nosso detalhe único, né? Exemplo, a inteligência, ela consegue fazer várias artes muito bacanas, artes que a gente usa por aí. Só que o que faz um pintor ser muito mais relevante do que essa técnica que a gente usa é os defeitos, a imperfeição e o fator único dele. E, por exemplo, se eu colocar a foto de 1000 artistas aqui e a do Van Gogh, né, a pintura de 1000 artistas, e a do Van Gogh no meio, é fácil você identificar a do Van Gogh, né, porque a arte é uma coisa que o ser humano que cria. Então a técnica ela só faz a repetição do que está no banco de dados dela. Então quando você começa a substituir as suas emoções, o seu modo de vida, pelo que a inteligência artificial tem no banco de dados dela, né, ela vira o seu novo senhor. Então, a preocupação que a gente aqui, né, no campo ético, dentro da filosofia, tem com essa inteligência artificial é até onde o ser humano vai começar a depender dela, né? Então, esse é o perigo. Se tudo que você tem que fazer, você depende dela. Então, você perde a sua autonomia. O maior perigo que eu vejo nos próximos anos da inteligência artificial é a perda de autonomia que estamos tendo, né? Muitos estudantes, muitos jovens
depois de usar para fazer trabalho tanto o textos em chats de inteligência e por aí, eles mesmos, quando precisam escrever à mão, eles não conseguem mais formar uma frase, né? Eles não conseguem raciocinar por si mesmos. Então, querendo ou não, o único traço que nos difere da técnica dos entes, como diria Heidegger, né, nós somos o Dasein, o ser aí. Esse ser aí, ele é observador e ele é modificador do mundo. Os entes não. Um celular, por exemplo, ele não consegue ser mais do que ele é. Só que o ser humano, ele consegue. Então, quando a gente utiliza uma técnica que sobressai a única coisa que a gente tem de diferente, que é o pensar e é o sentir, isso pode ser muito perigoso, porque a gente, aos poucos, apaga a nossa própria existência em prol de uma técnica, né? Isso é um exemplo clássico aí, um outro filósofo interessante que a gente pode citar, que é da minha pesquisa, é o Nietzsche, né? Ele falava desse niilismo, o niilismo é o nada, nil é nada, né? Em grego, em latim. Então, essa busca é pelo nada. O ser humano sempre tenta se completar, né? Ele está em busca dessa completude eterna. A gente sempre coloca propósito acima de propósito, só que isso cria um problema, que é a criação de novos ideais. Então a gente abandonou certos ideais, só que a gente está implantando outro. Então, o nosso cuidado que a gente tem que ter com a técnica é até quando a técnica ela me auxilia e até quando a técnica ela toma autonomia por mim, né? Então, esse é um perigo que eu alerto aí, né, que a gente pode pensar junto aí sobre a inteligência artificial. Então, para mim, é um grande perigo, porque cada vez a gente está ficando mais dependente dela, né? Porque ela começou a produzir arte, depois ela começou a escrever próprias músicas, aí depois ela começou a escrever próprios trabalhos acadêmicos. Muitas pessoas estão substituindo terapeutas e psicólogos para pedir conselhos à inteligência. E qual que é o perigo disso? Porque ela é uma ferramenta que vai concordar com tudo que você diz. Então, ela tira esse elemento trágico, esse elemento defeituoso que é do ser humano, né? Ela sempre vai buscar aquele meio termo, umas respostas prontas que faz a gente pensar de um modo. Então, muitas pessoas, com o tempo, além de já estar perdendo os empregos, elas vão perder a sanidade mental, elas vão perder os relacionamentos por causa disso, porque a gente está perdendo a autonomia de alguma coisa que era para auxiliar de forma objetiva o ser humano, e a técnica agora ela está auxiliando de forma abstrata o ser humano. Só que essa capacidade de abstração a técnica ela não tem. Quem tem é o próprio ser humano. Então é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Quais são os limites do uso dessa inteligência artificial? Não são perguntas que eu faço para todos vocês, né? Vocês deixam aí nos comentários também, né? Até quando a inteligência ela interfere no meu dia a dia, ela interfere nas minhas decisões, ela interfere nas minhas escolhas, né? E se isso está sendo bom ou não. Tá, gente? Hoje foi um vídeo rápido aí explicando um pouco aí qual que é a visão sobre a técnica, né? Uma visão um pouco mais aprofundada da filosofia. Se você gosta desses conteúdos, eu te convido aqui a continuar acompanhando o canal, que aos poucos, né, eu gosto de reagir a outros vídeos. Eu também gosto de trazer umas leituras de outros autores para a gente poder fazer o contraste, né, para a gente poder pensar junto. Então, se você gostou desse conteúdo, não esqueça de curtir, não esqueça de se inscrever aqui e de compartilhar também aí com todo mundo, né, que não vê perigo, né? As pessoas olham e falam, nossa, mas é uma coisa inofensiva, olha como é que é rápido, mas eu te garanto, tudo que vem rápido não é tão bom assim não, tá? Então você pode questionar um pouco sobre essa questão da inteligência, até quando ela está me servindo e até quando eu estou ficando dependente dela, né?
A inteligência artificial ela vai ter o mesmo problema de outros vícios, né? Você poder tirar um dia de descanso aí para você poder comer açúcar, comer doce, ou para beber uma cerveja, e tudo bem, né? O problema quando essas coisas elas se tornam parte de você, né? Quando para você poder fazer qualquer coisa, você precisa estar de cara cheia. Quando você, para fazer qualquer coisa, precisa de energia para fazer a prova, você precisa de um medicamento X, um medicamento Y, e a inteligência artificial ela segue esse mesmo princípio, né? O quanto que você está dependente dela. Se ela não existisse a partir de hoje, você conseguiria ser autônomo das suas próprias decisões, dos seus próprios projetos? Então é interessante a gente pensar isso. Quanto que uma coisa vem para auxiliar e quanto que uma coisa sobressai aquela vontade humana que é única nossa, tá bom? Se vocês gostaram, esse vídeo ele também vai ter em formato de áudio no meu podcast Ecos do Pensamento, tá? Então todos os vídeos que você vê aqui, eles também vão estar em formato de áudio lá no Ecos do Pensamento. Obrigado aí todos que assistiram até o final e até a próxima. Valeu!